Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Thaís, eu falo em nome de Arca Contabilidade e hoje a gente vai dar início ao nosso primeiro treinamento sobre a reforma tributária. Sejam muito bem-vindos. A nossa ideia é fazer uma série de treinamentos, mas começando hoje, a gente deseja que o público-alvo que a gente atinja sejam os nossos clientes, empresários e também os setores operacionais das empresas, né? Sejam eles setor financeiro, setor fiscal, todos os setores que vão precisar fazer algum ajuste em relação às mudanças que a reforma tributária vai trazer, certo? Vamos lá dar início. Eu sou a Thaís, como eu já falei, né? Eu sou sócia fundadora aqui da Arca Contabilidade. Fundei a Arca junto com o Breno Costa, meu sócio e colega de faculdade. Nós dois nos formamos na UFC em 2014 e foi lá onde nos conhecemos e criamos o projeto. Desde então tem dado muito certo, graças a Deus. E isso trouxe para a gente uma grande bagagem prática e teórica em relação à tributação brasileira, certo? Então hoje a gente deseja ser o mais simples e didático possível para que todos vocês consigam entender o que a reforma vai trazer em relação às mudanças para o ano que vem e para os próximos anos. A reforma tributária vai ser a maior transformação tributária das últimas décadas. O Brasil está mudando a forma de cobrar e fiscalizar os impostos. A reforma não reduz a carga tributária, mas muda as regras do jogo. Quem se preparar agora sai na frente. Quem não se preparar vai sentir no caixa. E essa frase, né, é um texto sucinto e breve que fala de forma geral sobre tudo o que vai acontecer nos próximos anos em relação à reforma tributária. A gente tem um cenário muito complexo em relação a tributos no Brasil. Não é fácil de entender, não é fácil de explicar. Não é por menos que a gente passa quase 5 anos numa faculdade para tentar saber mais ou menos como é que calcula, porque você nem sai da faculdade entendendo absolutamente todos os impostos, mas a gente tenta ao máximo trazer para a realidade prática aquilo que a legislação desenha para a gente. E com a reforma a gente vai ter um novo cenário. Então a gente brinca aqui falando que a gente vai ter que fazer uma nova faculdade. E é o que a gente tem feito dentro de todo esse ano de 2025. Né? Muitas atualizações, muitas mudanças, muito aprendizado, muito estudo, e isso se reflete, na verdade, aí na ponta, que é onde vocês vão iniciar a prática de tudo o que vai acontecer e termina aqui dentro da empresa de contabilidade. Então é um progresso que tem que ser feito a 4 mãos, né? Todos juntos precisamos trabalhar para que a reforma tributária seja sentida, a gente consiga passar por ela da melhor forma possível. O cenário da tributação brasileira hoje, tá? A gente tem o regime cumulativo e o regime não cumulativo. O regime cumulativo, você paga impostos dentro de toda a cadeia. A cada fase da cadeia há um imposto sobre o imposto. O regime não cumulativo, a gente utiliza os créditos da cadeia anterior para deduzir da próxima cadeia. E por isso a gente tem um pagamento de imposto de forma mais real em cima daquilo que você realmente tem de venda, por exemplo, tá? Então a gente vai ter aí o PIS e o COFINS, que vão ser impostos que vão mudar com a reforma tributária. E dentro do lucro real, para que vocês entendam como é que funciona hoje, o lucro real hoje ele é não cumulativo, né? Ele vai continuar sendo não cumulativo. Mas dentro do lucro real a gente tem 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, que dá um total de 9,25% de impostos dentro do lucro real, certo? No lucro presumido, somando PIS e COFINS, a gente vai ter 3,65% de alíquota. E no Simples Nacional, que é considerado também um regime cumulativo, é algo em torno de 3,8% a 3,57% de alíquota para PIS e COFINS. Dentro do ISS e o ICMS, que são impostos estadual e municipal, a gente tem no regime normal, que seria o lucro real e presumido, o ICMS de 20% e o ISS de 5%. Dentro do Simples Nacional, o ICMS giraria entre 1,3% a 6,5%. Isso muda de acordo com os anexos do Simples, certo?
O que a gente quer mostrar com isso? A gente quer fazer um comparativo com o que vai acontecer depois que a reforma tributária acontecer em relação a esses impostos que vão ser os que serão modificados. Unificação e novas regras. Como é que vai funcionar o cenário com a reforma tributária? Hoje nós temos o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, que vão dar lugar ao IVA Dual. O IVA é um imposto muito utilizado em vários países do mundo e ele é um imposto sobre valor agregado, certo? Aqui no Brasil ele veio em formato de IVA Dual, que vai se chamar, vão ser chamados, né, de IBS e CBS. Como é que vai funcionar? O ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, vão dar lugar ao IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E o PIS e o COFINS, que são contribuições, vão dar lugar ao CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IPI vai virar um imposto seletivo. Então, nós vamos ter 5 impostos que vão virar 3, certo? Os benefícios fiscais em relação ao ICMS vão se chamar contribuições estaduais, né? Contribuição estadual. E eles tendem a findar, a acabar até 2033. Vamos ver o que vai acontecer, mas na legislação traz-se como se esses incentivos fossem acabar e fossem dar lugar à contribuição estadual. Os cálculos e prazos vão ser totalmente reformulados, então a gente não vai usar a metodologia anterior para cálculo dos novos impostos. Eles vão mudar em relação, inclusive, a alíquotas e formas de cálculo, certo? A carga tributária pode aumentar a depender do setor e agora vai ser a hora da gente simular o que vai ser melhor em relação aos cenários e revisar as margens de precificação para que a gente consiga se antecipar e antever o que vai acontecer em relação ao financeiro de cada empresa, certo? Hoje, a gente ainda não tem as alíquotas especificamente ditas na legislação. Isso vai sair em forma de lei complementar. Mas a gente tem alíquotas estimadas, certo? Então, o CBS vai girar algo em torno de 8,5% a 9,3%. E a gente ouve falar também que a soma do CBS e do IBS vai ser algo em torno de 26,5% a 28%. Então, a gente vai ter aí um cenário em alíquotas altas, e que vai precisar que a gente se movimente de várias formas estratégicas para que a economia não sinta tanto essa reformulação. Reforma tributária na prática. Vamos analisar todos os cenários. Para o ano que vem, a gente já tem uma alíquota teste de 1% de CBS e IBS nas notas fiscais de empresas de regime normal. O que isso significa? Todas as empresas de regime lucro presumido ou lucro real já vão passar por uma retenção de 1% na nota fiscal. 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Isso tudo a gente consegue simular lá dentro do simulador de notas fiscais. É uma calculadora que a Receita liberou e que a gente pode repassar aqui depois desse treinamento o link para que todos vocês entrem e testem por lá como é que vai ser essa nova mudança. A gente também consegue ajudar vocês, né, nesse teste e a gente espera que em janeiro a gente já tenha alguma conversa em relação aos setores operacionais de todas as empresas para ver como é que os sistemas de vocês estão se adaptando a essa mudança, certo? Mas a gente precisa gravar que a partir do ano que vem já tem mudança e essa mudança é de retenção de 1% na nota fiscal, certo? Para 2027, a gente vai ter a extinção do PIS, do COFINS e do IPI. Então, em 26 teremos a alíquota teste de 1% e em 2027 a gente já tem 100% do PIS e COFINS extinto, já dando lugar ao CBS e o IPI também, dando lugar ao imposto seletivo. A afetação de empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional poderão apurar o imposto do Simples, por dentro do Simples ou por fora do Simples. Isso vai ser uma opção que cada empresa que for do Simples Nacional pode optar, certo? Ano que vem a gente ainda não vai fazer essa mudança, porque para o ano que vem ainda não tem mudanças em relação a empresas do Simples, mas a gente vai passar por esse período de adaptação para entender o que é melhor para cada uma. Se é melhor apurar por dentro do Simples ou por fora. Porque se a gente apurar por dentro do Simples, a gente não vai ter direito a crédito de
dos impostos. E se a gente apurar por fora, a gente vai ter direito a esse crédito. Então, assim, isso é uma das mudanças que vão acontecer dentro do Simples Nacional e a gente vai precisar viver, né, o próximo ano para entender exatamente qual vai ser a melhor estratégia para cada empresa. De 2028 até 2032, a gente vai ter uma redução do ICMS e do ISS e a adesão do IBS. Então, vai ser como uma cascata, né? O ICMS e o ISS vão começar a reduzir e o IBS vai começar a aumentar, de modo que em 2033 haja a aplicabilidade total do IBS e a extinção completa do ICMS e do ISS. Por que isso? Porque vai ser mais complexo, né? É mais difícil mexer com ICMS e com ISS, que são impostos que são administrados pelo Estado e pelo município. Quando a gente fala em PIS e COFINS, são impostos que são administrados pelo ente federativo, né? Pela União. Então, acaba sendo mais fácil a gente iniciar essa reforma pelas contribuições, os impostos federais, e depois dar lugar aos impostos municipal e estadual, certo? Isso é o que vai acontecer com a reforma tributária na prática. E agora eu vou dar lugar ao Breno Costa, meu sócio, também fundador da Arca Contabilidade, e ele vai dar continuidade ao treinamento a partir daqui. Foi um prazer, gente, muito obrigada. Oi pessoal, eu sou Breno Costa, vou dar continuidade aqui ao nosso primeiro treinamento da reforma tributária, aqui da Arca Contabilidade. E aqui nessa próxima parte da apresentação, a gente trouxe aqui uma régua de anos, como que vai funcionar essa transição, começando em 2026 até 2033, que é quando a reforma tributária vai estar completamente implementada, né? No ano de 2025, que é hoje, não teremos mudanças, mas foi o ano onde a lei foi aprovada, todas as regulamentações estão sendo aprovadas. O que a gente ainda não tem, como já foi passado pela Thaís, a gente ainda não tem exatamente as alíquotas. O que temos? Projeções de quantas serão essas alíquotas, né? Que pode chegar até 28%, como alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? No ano de 2026, vai ser o que a gente chama de fase teste, né? A Receita Federal vai colocar uma alíquota de 1%, e essa alíquota ela vai entrar agora em 1º de janeiro de 26, né? E ela vai servir para a Receita entender o tamanho da base de emissores de nota, né? E base de clientes e tudo mais, para ela entender como é que vai ser o volume dessas informações. Uma vez que essas informações elas vão ser processadas pelo SERPRO, né? Então, a Receita precisa entender o tamanho para que ela possa implementar realmente a reforma como ela planeja, né? No ano de 2027 vai ter o que a gente chama de fase 2. E aí, 3 impostos deixarão de existir para dar lugar a 2, né? O PIS e o COFINS vão dar lugar ao CBS e o IPI vai dar lugar ao Imposto Seletivo. Então, a partir de 1º de janeiro de 2027, essas contribuições federais, são o PIS e o COFINS, elas deixarão de existir para dar lugar ao CBF, né? O CBS. E o IPI pelo Imposto Seletivo, né? Então, entre os anos de 2027 e 2028, essa será a maior mudança, digamos assim, né? E aí, assim, com relação à parte de reforma tributária, vai mudar muito a forma do cálculo e de apuração dos impostos, né? Em 2029, é quando vai dar início ao período de transição do ICMS e do ISS para o IBS, né? Então, o ICMS, que é o imposto estadual, deixará de existir, mas gradualmente ele vai sendo reduzido sua alíquota entre 2029 e 2032, assim como o ISS. E dará lugar à alíquota do CBS, que ela, enquanto as duas alíquotas dos dois impostos vai aumentando, a do IBS vai aumentando. Enquanto a do ICMS e do ISS vai diminuindo, a do IBS vai aumentando, né? Quando então, em 2033, a reforma tributária estará completamente implementada. Quando esses 5 impostos, que são PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, darão lugar ao IVA Dual e ao Imposto Seletivo. O IVA Dual é o CBS, o IBS, e o Imposto Seletivo, que é aquele que dá lugar ao IPI, né? E aí, o que é que vai mudar na prática para o empresário, né? A gente trazendo uma visão, o que é que muda na prática para os nossos clientes, né? E a forma de atuar das empresas de maneira geral, né? O que pode acontecer? Um aumento generalizado de preço, né? E é isso aí muito por falta de planejamento, falta de preparação, pode acontecer um aumento generalizado de preço. E
em segundo ponto, eu acho que é um ponto importantíssimo que vai ser implementado, é a figura do split payment, né? O split payment é uma metodologia de, a gente poderia dizer assim, separação dos valores pagos ou dos valores recebidos, né? Então o governo, com a reforma tributária, ele trouxe uma ideia do imposto por fora, né? Hoje esses impostos, a maioria deles são calculados por dentro. O que é isso? Um exemplo, eu tenho uma nota fiscal de R$1.000, eu emito a nota e esses impostos são calculados no decorrer do mês para eu pagar o imposto no mês seguinte. Então, dentro daquele valor de R$1.000, eu tenho o valor desses impostos. Com exceção, por exemplo, do ICMS, que normalmente o ICMS a gente adiciona ao valor emitido da nota fiscal. Mas os demais, a maioria deles, com exceção do ICMS e do IPI, que são impostos que a gente coloca por fora, eles são apurados no decorrer do mês para o pagamento do imposto no mês seguinte. Essa ideia desses impostos serem por fora é que a lógica agora é que os impostos não estejam dentro do valor do seu serviço. Então, a lógica agora vai ser o seguinte, eu tenho a minha nota fiscal no valor de R$1.000, o valor dos produtos é R$1.000 ou o valor do serviço é R$1.000 e eu vou adicionar esses impostos, né? Então vai ser por fora e aí eu vou ter o valor final da nota fiscal. Então, com isso, o governo vai conseguir separar o que é valor de serviço ou produto e o que é valor de imposto, né? E aí a ideia do split payment, o que é? O split nada mais é do que como se fosse vou dar um exemplo aqui para vocês. A Uber ou o iFood, quando você faz uma compra ou paga uma corrida, na hora que você paga, o que é da Uber, a Uber já recebe, e o que é do motorista, por exemplo, ele já recebe. Então ele consegue fazer essa repartição, consegue dividir esse valor para ir para cada pessoa que é destinatária do dinheiro, tá? Assim como também no próprio iFood, né? O restaurante recebe a parte dele e o iFood recebe a parte dele. O governo vai trazer essa figura do split payment para as operações que envolvam as transações financeiras, né? Que seria o PIS, ou o PIX, crédito e débito. E as transferências, TED e tudo mais, né? Então, o que é que o governo está querendo com isso? No momento dessa transação financeira acontecida, o governo já vai ficar com a parte dele com relação aos impostos, né? Não funciona dessa forma. A gente costuma dizer que hoje em dia, normalmente o empresário ele se financia com o valor dos impostos, né? Então ele trabalha um mês ali com aqueles valores dos impostos e paga o imposto no mês seguinte. E em alguns casos tem os impostos trimestrais, mas a gente não vai tratar deles aqui agora, né? Então a ideia agora é que já vai ser, a gente chama retido na fonte, mas não é nem isso, meio que já vai ser antecipado, né? Então, isso vai afetar significativamente o fluxo de caixa das empresas, porque uma vez que eu me financiava com o valor dos impostos, agora esses impostos eles serão recolhidos no momento da transação. A reforma tributária trouxe uma mudança no conceito de base de cálculo, né, e incidência do imposto, né? Enquanto que antes a base de cálculo seria, por exemplo, do ICMS, a circulação da mercadoria, ou do ISS, a prestação do serviço, a base de cálculo do imposto, agora após a reforma tributária, desses impostos sobre o consumo, vai ser a operação financeira. Então, no momento que ocorrer a operação financeira é onde vai incidir o imposto. Então, essa vai ser uma mudança muito significativa, que deve afetar a maioria, 99% das empresas, né? Que a gente não está habituado com essa metodologia, a gente está habituado com pagar o imposto no mês seguinte, e agora a gente vai ter que recolher o imposto lá no momento da transação financeira. Então, muitas mudanças, quando a gente fala que vai afetar muito o fluxo de caixa, é que realmente isso vai mudar muito, né? Outra mudança que vai haver é com relação, a Thaís mencionou, a não cumulatividade, né? A reforma traz a questão da não cumulatividade plena, né? E o que é que seria isso, não cumulatividade plena? A reforma ela quer evitar que a gente faça o pagamento de imposto sobre imposto, né? Então, um exemplo muito prático, né? O produtor, ele produz o produto, vende para a distribuidora. A distribuidora compra o produto do produtor e vende para o varejista. E o varejista vende para o consumidor final. Então, assim, hoje, como é que funciona? Em alguns casos, nessa cadeia de produção, acontece da gente pagar imposto sobre imposto. A gente pagar a base de cálculo de imposto em cima de um e de outro, então acaba acumulando imposto. Então, a ideia da não cumulatividade é o quê? Quando o distribuidor comprar do produtor, ele aproveitar os créditos que ele pagou de imposto, né? E aí, quando ele for vender para o varejista, ele poder se compensar e pagar o imposto só da diferença. Por isso que a gente traz a ideia do imposto de valor agregado, né? Então, a cada vez que eu agrego um valor que, no caso, é o lucro,
eu vou ter um imposto, só que eu vou aproveitar dos créditos do que eu já paguei de imposto na cadeia anterior. E aí, da mesma forma, quando chegar no varejista, que eu vou vender para o consumidor final, eu aproveitaria os créditos do distribuidor e na hora da venda eu compensaria e calcularia o meu imposto, né? Então, a ideia da reforma é trazer o que eles chamam de não cumulatividade plena para a gente evitar de estar pagando imposto sobre imposto, que é o que acontece muito hoje na nossa legislação tributária. Por que que acontece? Regimes tributários diferentes, falta de conhecimento, então tem várias coisas que agregam isso daí e que faz com que isso aconteça. Então agora na reforma tributária vai se tornar importantíssimo o planejamento, né? Então a gente tem que se planejar bem, tem que reformular os preços, tem que fazer muita coisa. Haverá o desafio tecnológico. O que é o desafio tecnológico? O split payment, que é uma nova metodologia de apuração, né, de divisão ali do valor do tributo e o valor que fica para a empresa, é uma metodologia que ela existe, por exemplo, para essas empresas que eu mencionei, mas ela ainda não está pronta para a questão da apuração dos impostos, né? Mas a ideia do governo é que em 2027 entre o split de maneira opcional, da mesma forma que está acontecendo na fase de teste dos impostos agora em 26, em 27 vai acontecer meio que a fase de teste do split para as demais empresas. Então vai acontecer de maneira opcional para as empresas se familiarizarem com esse modelo de transação tributária e aí em 2028 já vai passar a ser obrigatório. Então todas as transações financeiras elas terão que ser justificadas no documento fiscal e a divisão do que é de quem, né? Da empresa e do governo. Vai haver a questão que o governo vem falando aí do fim dos benefícios fiscais, né? Porque hoje, como é que funciona? O benefício fiscal, ele é fornecido para aquela empresa que pleiteia o benefício. Então, ela vai atrás do benefício e aí, se ela atender alguns pré-requisitos, ela pode ter o benefício fiscal. A ideia é que esses benefícios fiscais, quando sejam concedidos, eles não podem mais ser concedidos individualmente. A ideia é que quando houver um benefício fiscal, aquele benefício vai atingir todo aquele setor. Então, por exemplo, indústria automotiva não vai ser mais pela indústria que pleitear o benefício, mas sim todo o segmento da indústria automotiva para servir de exemplo, né? E aí vai acontecer uma questão que hoje vai mudar assim, completamente a forma como a gente vai selecionar os nossos fornecedores. Por quê? Como acontece hoje, por exemplo, as empresas de lucro real, quando elas compram de alguns fornecedores, por exemplo, quando elas pegam um crédito de PIS e COFINS, ele é independente do regime tributário que a outra empresa optou, né? Então, na hora da compra, se aquilo estiver ligado à produção ou diretamente relacionado à prestação do serviço ou da venda do produto, eu consigo tomar esse crédito. Na reforma tributária, vai ter, como a base de cálculo agora é a transação financeira, eu só vou conseguir esse crédito se o meu fornecedor pagou o imposto dele, tá? Então, se o meu fornecedor não tiver pagado o imposto, eu não consigo aproveitar o crédito. E aí, quando for na minha apuração, eu vou ver que eu não tenho os créditos, naturalmente, o que é que o governo quis? Que o cliente e o fornecedor, eles se fiscalizem, né? Se fiscalizem como forma de dizer, olha, tu não pagou teu imposto e, consequentemente, o meu imposto vai ficar mais caro. Perceba que toda vida que eu for vender, eu tenho que entender quem são os meus créditos, para diminuir a minha base de cálculo. Se eu estou comprando de um fornecedor que não me dá crédito, naturalmente, o meu valor ele vai ser maior. Muito embora o imposto seja por fora, mas o meu produto tem um preço e eu tenho que adicionar o valor dos impostos. Quanto mais eu adicionar nisso, maior o meu preço vai ser. Então, eu vou ter que ter uma seleção, vai haver uma seleção natural dos fornecedores, né? Mas isso agora vai ter que ser feito semanalmente, diariamente, mensalmente, porque tenho que acompanhar se o meu fornecedor ele está pagando os impostos, né? E se ele não pagar, vai me prejudicar e vai aumentar meu preço e aí, consequentemente, o que é que pode acontecer? Inflação, diminuição das vendas e tudo. Então, isso vai acontecer bastante. E o sexto ponto é a importância na emissão da nota fiscal. Hoje, pessoal, a questão da nota fiscal, meio que como que funciona a relação entre empresa e contador, né? Hoje, muitas vezes, a gente, enquanto contabilidade, pega muitas notas fiscais emitidas erradas e no momento da apuração dos impostos, a gente consegue corrigir, colocar na classificação correta, a classificação tributária correta, o NCM, às vezes a pessoa erra, do produto, o KNAI e tudo. Então, a gente tenta fazer isso, corrigir na apuração, né? Para que isso não incorra, por exemplo, em aumento de carga tributária. Com a reforma tributária,
essa questão de ajustar na apuração, ela deixa de existir. Ou seja, existe agora uma maior importância, eu digo que é um momento crucial, a emissão da nota fiscal. A classificação correta na hora da emissão da nota fiscal é muito importante para o tanto de imposto que você vai pagar. Então perceba que a classificação errada no momento da emissão da nota fiscal pode haver um aumento da carga tributária. E aí, quando chegar a apuração, a gente não tem mais essa flexibilidade de fazer a correção da nota. Tem que enviar um evento e aí a Receita ela vai analisar. Então, assim, não vai ser tão simples a partir da reforma tributária. E aí, só para vocês entenderem o que é que muda com relação a essa parte de classificação, né? Antes, o que é que nós tínhamos para nota de serviço e nota de produto, né? Tínhamos antes o CNAE, né, e o Código dos Serviços, né, para a emissão de nota de serviço. O CNAE tanto faz para nota de serviço como nota de produto. Para comércio, né, a gente tinha o MCM, a emissão e a apuração. Ou seja, qualquer pessoa conseguia emitir nota fiscal. Como eu falei para vocês, se tivesse errada, não ia atrapalhar a circulação da mercadoria e tudo. No meio da apuração a gente conseguia corrigir. Como é que vai ser pós-reforma tributária, né? Antes a gente era vinculado aqui na Código de Serviço. Agora, para a nota de serviço, surge a nomenclatura do NBS, né? Nomenclatura Brasileira de Serviço. Então, esse NBS, né, vai estar atrelado a um Código de Classificação Tributária, né? E esse Código de Classificação Tributária vai estar atrelado a um artigo da lei que foi aprovada da reforma tributária, que vai dizer exatamente qual é a tributação desse produto. Então, perceba que antes, na apuração, a gente conseguia ajustar alíquotas, base de cálculo, com relação ao que acontecia antes. Agora, já vai ser vinculado a um artigo da lei. Então, uma vez que eu emito a nota errada com a classificação errada, isso vai poder incorrer no aumento de carga tributária, tá? E hoje, agora com a reforma tributária entrando, vai importar muito para que é esse destino da mercadoria, né? Se esse destino é para o consumidor final, se não é, isso vai ser muito importante. Então, ao invés de só emitir a nota fiscal, eu preciso entender qual operação está sendo feita. Então, o profissional que antes ficava responsável pela emissão de notas, que é o que a gente chama o fatorista, né? Digamos assim, provavelmente ele terá que ser substituído por uma pessoa mais técnica, né? Ou a cada momento de emissão de nota, você vai ter ali uma consultoria, né? Ou no caso a gente, como a gente chama assim, um comitê da reforma tributária, para você fazer a consulta para saber se a classificação está correta, né? E aí, com relação, o NCM vai continuar existindo, só que entra esse Código de Classificação Tributária. Na nomenclatura da lei, ele é chamado de C-Class-Trib. Então, isso vai ter lá. Então, esse C-Class-Trib é o quê? Código de Classificação Tributária. É uma abreviatura para qual que vai ser. E por que ele é tão importante? Porque, por exemplo, algumas atividades, por exemplo, de contabilidade, medicina, profissionais autônomos, né, que precisem de conselho de classe, por exemplo, para poder atuar, tem uma redução na alíquota de 30%. Né? Então, quem vai determinar lá é o Código de Classificação Tributária. Então, tem a nomenclatura do serviço, o NBS, mas o Código de Classificação vai dizer, olha, essa atividade aqui tem uma redução de 30% da base de cálculo. Perceba que se eu não fizer isso daí, eu vou ser tributado em 100%, por exemplo, e aí eu deixo de aproveitar o benefício que a legislação me dá. Tá? Produtos de cesta básica, tem a redução, a alíquota zero. Então, se eu não colocar o NCM correto e o Código de Classificação Tributária correto, eu não consigo mais corrigir na apuração. Então, no momento da nota fiscal, se eu escolher errado, eu vou incorrer no aumento de carga tributária. Então, agora, a questão da emissão da nota passou a ser importantíssima, né? E a Receita vai fiscalizar quem tiver com o NCM errado, tá? Então, a partir de agora, tem que haver um conhecimento técnico para emitir nota fiscal. Então, a gente vem desde o início de 2025 estudando bastante, se atualizando, e não tem um dia que a gente não estude sobre essa parte da reforma tributária, e a gente vai ter que estudar ainda mais, porque são atualizações que saem, são legislações novas, são códigos de classificação que, por exemplo, possam sair com reduções novas, então a gente tem que estar sempre por dentro, tá? E a partir do advento da reforma, vão mudar nossas margens, os custos e os preços, né? Então, novas regras de crédito e débito que alteram o custo real. É essencial revisar as margens e redefinir preço, porque quem não fizer isso
pode vender mais, mas lucra menos. Muitas pessoas têm falado que a reforma tributária vai ter um aumento de carga tributária, tá? Só que isso tem que ser analisado caso a caso. Tem muitos casos onde vai haver um decréscimo de carga tributária. Só que o cliente em si, ele não tem esse conhecimento a fundo. Só que não adianta só o contador ter o conhecimento. A partir de agora, o conhecimento da reforma tributária está diretamente atrelado ao seu resultado. Então, se você, enquanto empresário, não tiver interesse de saber sobre a reforma tributária, pode ter certeza que você vai ficar para trás. Não tem como a contabilidade fazer isso sem o cliente. Não há como. Então, a contabilidade precisa fazer isso em conjunto com o cliente, e não a parte disso. Então, não adianta a contabilidade estudar e o cliente fazer de forma errada, porque sempre vai dar um problema e pode ser que essa relação fique desgastada. Então, o cliente precisa ter consciência de que classificação tributária, reforma tributária, tudo isso que está acontecendo de novo, não é papel só do contador. É papel do contador e do cliente. Mais uma mudança que vai haver com a reforma tributária é que agora, com a implementação dessa tecnologia, né, os impostos por fora e tudo, a Receita vai ter como acompanhar tudo em tempo real, né? Então, vai acompanhar tudo em tempo real e ainda tem um detalhe. A apuração será mandada pelo governo. Então, o governo vai mandar a apuração e nós, enquanto contabilidade e até os próprios clientes, a gente vai conferir, vai analisar se os créditos estão corretos, quem foram as empresas que não pagaram os impostos que estão afetando nossa apuração, e aí a Receita manda a apuração. Similar hoje ao que existe com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então já vem muitos valores pré-preenchidos, meio que só para você confirmar. A apuração assistida funciona da mesma forma. E aí a gente vai ter que ter muito controle e muito conhecimento da legislação. A parte prática é muito importante, a experiência é muito importante. Mas nesse momento agora, o que é que a gente vai precisar? De muito conhecimento teórico. Conhecimento teórico está aí, a gente precisa estudar muito. E aí, por quê? Hoje vocês já veem que na declaração pré-preenchida que vem da Receita, já vem muitas informações erradas e você tem que conferir, ajustar, vai funcionar da mesma forma. A gente tem que analisar todos os créditos que foram colocados, todos os cálculos que foram feitos para saber se está de acordo. Então, essa apuração assistida, ela vai ser importantíssima. E aí tem um detalhe. Eventualmente, você é um cliente que coloquei a minha empresa ali, passei uns meses sem ter acompanhamento. Essa apuração assistida, ela tem um período para você aceitar ela. No momento que você não aceita, a legislação traz a figura da aceitação tácita. Então, se você não diz nada, significa que você está concordando com o que tem lá. Então, se você não tiver uma assessoria próxima, o que é que vai acontecer? Você vai pagar o que a Receita disse que você tem que pagar, sem conferir. Então, pode ocasionar um aumento de carga tributária. Tá? Então, é importante para a gente saber que não concordar ou não falar é uma forma de concordar. Tá? Então, se você não falar, você concorda com as informações que tem lá da Receita. Tá? E aí, assim, os sistemas das empresas agora vão estar conectados com o sistema do governo. Perceba que, para funcionar a situação do split payment, o banco tem que estar conectado ao governo. Então, agora, toda transação financeira tem que vir acompanhada de um documento fiscal e, consequentemente, do pagamento do tributo. Né? Se não houver isso, a transação não vai ocorrer. Tá? Mas tiveram casos que, por exemplo, eu recebi um adiantamento do cliente, ainda não prestei o serviço e tudo. Tem como fazer estratégia para você não pagar imposto a cada transação. Tá? Mas se você não fizer a estratégia correta, a cada dinheiro que entrar, mesmo que seja antecipação, a Receita vai querer o imposto. Tá? Então vai ser uma mudança significativa. Tá? A gente precisa entender todo o cenário, fazer planejamento, né? Fazer acompanhamento e, volto a repetir, não adianta transferir a responsabilidade somente para a contabilidade. A contabilidade é um braço parceiro, né? E ela vai orientar a melhor forma possível, mas perceba que o dia a dia, o volume de transações, o volume de venda, o volume de compra de grandes empresas, por exemplo, é inviável, impossível a contabilidade responder a tudo. Né? Porque não tem como, você não vai parar sua operação esperando, por exemplo, uma resposta. Então, tem empresas que têm volume de milhares de notas diárias. Então, as pessoas que estão responsáveis, elas precisam, primeiro, inicialmente acompanhar esse treinamento, né? E depois começar a sua pesquisa destinada ao seu setor.
O objetivo aqui é que não é que o empresário saiba de tudo, mas ele precisa saber de tudo do setor dele, né? Porque a reforma tributária ela impacta diretamente na sua margem, no seu custo e no seu preço. Então, não saber disso não é só o valor de compra, não é só o valor de venda. Eu vou ter crédito? Eu não vou ter crédito. Eu vou comprar desse fornecedor ou não vou comprar? Ele paga imposto? Não paga? Ele é do Simples? Será que compensa para mim comprar de empresa do Simples? Então, erro simples, agora o que a gente está falando, o erro de emissão de nota pode gerar bloqueio e multa, tá? A importância de escolher bem seus parceiros. Os parceiros que a gente fala aqui são os fornecedores, né? A contabilidade também é um fornecedor de serviço, né? Existe o fornecedor de produto, que é o insumo, o produto que você revende, né? Ou que você produz, ou o fornecedor de serviço, que são as consultorias, assessorias, né? Enfim, de maneira geral. Essa ideia da não cumulatividade plena, ela dá a possibilidade de você pegar os créditos de praticamente tudo que você pagou, né? Então, tudo que você pagou de serviço que você contratou, você vai pegar os créditos, mas só vai funcionar se você fizer uma análise prévia se aqueles créditos vão reduzir da sua base de cálculo do imposto, né? Por exemplo, empresas do Simples Nacional, elas só fornecem o crédito daquilo que elas pagam. Então, se ela paga um imposto de 2%, o crédito que ela vai oferecer é 2%. E você, quando está comprando o serviço, você vai ter que analisar se ainda compensa para você comprar de empresa do Simples. Você que é a empresa do Simples, que você está no que a gente chama de meio da cadeia, o que é o meio da cadeia? Eu não vendo para consumidor final e nem presto serviço para consumidor final. Eu presto serviço para a empresa ou vendo para a empresa. Você vai ter que analisar se ainda o regime dentro do Simples Nacional funciona ou se a partir de 2027 você vai ter que fazer a apuração do CBS e IBS por fora do Simples, devido aos créditos que você vai fornecer, tá? Então isso vai afetar diretamente várias empresas e muito as empresas do Simples Nacional, que por ter esse regime diferenciado de cálculo dos impostos, elas vão fornecer menos crédito, porque o crédito agora é de acordo com o pagamento. Eu só forneço o crédito daquilo que eu pago de imposto, né? E a pessoa só toma crédito do que você pagou de imposto, né? Então ela vai analisar se isso vai aumentar o preço dela ou não. Se aumentar, provavelmente ela vai analisar e vai escolher um novo fornecedor. Então isso vai ser crucial. A seleção de fornecedores, eu diria que é um dos primeiros passos que vai acontecer aí nessa fase de testes, né? E aí, assim, só complementando a informação que eu estava falando, o crédito do imposto só será reconhecido se o fornecedor recolher corretamente. Se ele não pagar, você perde o crédito. Comprar de quem não é regular pode custar caro. E aí, assim, a reforma tributária, ela está trazendo essa parte de fiscalização mais ampla, né? O governo ele tem mais controle sobre as coisas, então assim, quem trabalha na informalidade, né, e quem não emite nota, não gosta de emitir nota, algo do tipo, isso vai ficar para trás, porque agora o governo ele vai ter o controle de praticamente todas as transações. Então ele está aumentando a base dele de fiscalização e agora, obviamente que não são sempre pessoas que irão fazer, mas eles têm uma IA que é bem avançada, tá? Já está testando. Ela é bem avançada no quesito fiscalização. Então, correu operação suspeita, entrada de dinheiro na conta, sem emissão de documento fiscal, a Receita ela vai pegar, né? Então, esse é um período que a gente já está fazendo isso com antecedência, para quando chegar, por exemplo, 2027, que é a primeira implementação, ano que vem fase de teste, mas 2027, PIS e COFINS já deixa de existir, e o IPI também. Então, isso já está acontecendo. Para quem não acreditava, achava que isso ia ser adiado, a reforma tributária já está batendo na nossa porta, né? Então a gente tem que começar a se preocupar, né? Ano que vem já é fase de teste, então a fase de teste, como o próprio nome já diz, é teste. Então para a gente entender o que é que a gente não está fazendo legal, para a gente poder fazer da forma correta. Uma vez que esse imposto começar a valer, não tem mais volta, tá? Então a gente precisa se organizar e trabalhar para fazer tudo bem planejado, né? Não fazer nada às escuras. E aí, pessoal, para a gente concluir o nosso treinamento, a gente trouxe uma frase aqui que grandes resultados são obtidos por pessoas que sabem que o sucesso é uma escolha, que é do Peter Drucker. Então, só para a gente concluir esse primeiro treinamento da reforma, isso a gente trouxe hoje só para vocês entenderem como que vai funcionar. É óbvio que não teve como a gente se aprofundar. E aí o aprofundamento se dará, por exemplo, nós temos um treinamento em company, então nós podemos treinar o seu time, né? E temos a questão também
do Comitê da Reforma Tributária. São 2 produtos que nós vendemos, tá? Se você é empresário eu quero uma coisa mais individualizada. A gente faz o treinamento individualizado, que é o chamado mentoria. A gente faz o treinamento da sua equipe em company, ou a sua equipe pode vir para cá e a gente fazer o treinamento aqui. E tem um comitê da reforma, que é o quê? O comitê a gente está disponível sempre quando você quiser tirar dúvidas a respeito da reforma tributária, né? Então o comitê é um acompanhamento mais próximo, né? É diferente da dúvida com a contabilidade. Porque a reforma tributária, ela traz um novo perfil de profissional. Os profissionais que a gente tem aqui, eles estão sendo capacitados, investindo muito treinamento, assim como na gente, e terão novos profissionais, que é hoje nós temos o analista do pessoal, o analista do fiscal, e temos o analista do contábil, por exemplo, né? E aí passará a ter a figura do tributarista, né? Então o analista tributário, esse cara vai ficar responsável só pela parte da reforma tributária. Por quê? É uma série de coisas que acontecem, mudança de margem, mudança de alíquota e tudo. Então assim, esse primeiro treinamento aqui foi para vocês entenderem o que vai mudar, né? Como que vai ser durante os próximos anos. Então, a cada vez que essas fases forem evoluindo, vai haver uma maior necessidade de treinamento, uma maior necessidade de estudo, e principalmente no ano de 2027, que a gente já vai ter grandes mudanças, é necessário esse acompanhamento próximo, né? Então, a gente está deixando aqui o nosso primeiro treinamento. Gostaria de agradecer a todos, né, por assistir até aqui, né? Quando a gente disse que não aprofundou muito, 1 hora é pouquíssimo para falar sobre isso. Então, assim, precisa de mais aprofundamento e precisa de mais direcionamento específico para cada setor, né? A gente trouxe uma visão geral da reforma tributária e agora, com o treinamento em company, com as mentorias e com o comitê da reforma tributária, a gente pode focar exatamente na análise individual, né? Na análise de cada empresa e de cada setor. Então, muito obrigado pela participação de todos e é isso.